Meu nome é Lia Levin, bem-vindas ao Chá com a Lia. Chá com a Lia é o momento em que eu tomo meu chazinho e converso com vocês sobre todos os assuntos que eu fico pensando ao longo da vida e filosofando e que eu tenho muita vontade de pegar e falar para todo mundo e ficar discursando por 15, 20 minutos no meu monólogo. Em vez de eu ficar atrapalhando as pessoas, eu faço esse canal do YouTube e aí você escuta minhas ideias a hora que você quer. Eu sou cantora e compositora. Atualmente eu tenho várias músicas lançadas na internet, mas eu sou formada em psicologia na USP, então eu me dou o direito de opinar de vez em quando sobre algumas situações da vida, sob as lentes da ciência, da psicologia. É lógico que aqui é mais minha opinião do que qualquer coisa, mas eu não vou contradizer os princípios científicos da psicologia ou inventar informações para vocês por causa da minha formação. Olá meninas, meu nome é Lia Levin, bem-vindas ao Chá com a Lia. Chá com a Lia é o momento em que eu tomo meu chazinho e converso com vocês sobre todos os assuntos que eu fico pensando ao longo da vida e filosofando e que eu tenho muita vontade de pegar e falar para todo mundo e ficar discursando por 15, 20 minutos no meu monólogo. Em vez de eu ficar atrapalhando as pessoas, eu faço esse canal do YouTube e aí você escuta minhas ideias a hora que você quer. Eu sou cantora e compositora. Atualmente eu tenho várias músicas lançadas na internet, mas eu sou formada em psicologia na USP, então eu me dou o direito de opinar de vez em quando sobre algumas situações da vida, sob as lentes da ciência, da psicologia. É lógico que aqui é mais minha opinião do que qualquer coisa, mas eu não vou contradizer os princípios científicos da psicologia ou inventar informações para vocês por causa da minha formação. O Chá com a Lia, o chacoalhão de hoje, é baseado em cima da música que eu lancei esta semana passada. Esta semana passada é ótima, né? Eu lancei semana passada, sexta-feira, dia 17 de abril, a música chamada Escorpiana. Lia, você é de escorpião? Sim, eu sou de escorpião, eu sou uma escorpiana. Eu não entendo muito de signos, mas com o tempo eu fui entendendo o que é o signo escorpião. De tanto que as pessoas falavam, né, pra mim, e fui batendo isso com a minha personalidade e vendo o que é as coisas que realmente eu me identificava com o signo. O modo de estudar os signos não é um modo científico, rigidamente falando. Não estou falando que não é um conhecimento válido. Não, porque como não segue o método científico, não é um conhecimento que eu tenho muito interesse em estudar para decifrar as pessoas. Reformulando, eu não vou usar a astrologia para analisar as pessoas. Eu prefiro usar a psicologia. Mas quando alguém fala pra mim, você é do signo de escorpião, você tem característica A, B e C, eu consigo usar isso como espelho e olhar e ver quais são as características que eu realmente me identifico. E com as características de escorpiana, eu identifico com algumas. Por exemplo, essa coisa de ser intensa, de ter os meus desejos passionais intensos, de ir atrás das coisas com garra, de ter sentimentos intensos. Dizem muito que escorpiana é vingativa. Eu sinto em mim uma vontade de me vingar, mas eu não tenho coragem de me vingar, mas eu sinto essa vontade em mim. Então todas essas características de escorpiana, na verdade, são características que as pessoas olham muito com medo, sabe? E eu sinto que as pessoas olham muito com medo e ameaça e atacam. Escorpiana. Da mesma forma que atacam a mulher. Então, na verdade, aqui a escorpiana sou eu porque sou escorpiana, mas sou eu como mulher. O que eu tô falando nessa música? Que vocês julgam a mulher como se o instinto dela fosse já perverso. A música começa: pelo jeito que você me julga. Vou cantar. Pelo jeito que você me julga, eu não devo ser humana. Minha paixão, meu desejo, meu erro é tudo trama. Eu tenho fama de infiel. Se você... Palmas! Uma bolinha do meu chá, porque tá frio aqui, gente. Voltando à escorpiana.
Cantei pra vocês um trecho aqui da música, mas eu queria que vocês fossem no YouTube. Pausa agora aqui. Vocês já estão no YouTube, aliás, né? Dá uma pausada e vai assistir o clipe. Ou não, assiste depois. Mas o mais importante é agora que você já parou pra pausar, pra olhar, clica no like. Clica no like e faz mais uma coisa. Vai lá e segue o meu canal. Segue o canal Lia Levin, porque todos os clipes que eu faço, os shows e vídeos que eu tenho de eu cantando, dançando, todas as novidades estão nesse canal. Então se você clica lá e segue meu canal, você não vai ficar de fora. Nem de nenhum Chacoalhia e também de nenhuma música que eu lancei. Que esse ano eu vou lançar. Gente, esse ano eu vou lançar muitas músicas. Voltando na letra. Então ela começa assim: pelo jeito que você me julga, eu não devo ser humana. Minha paixão, meu desejo, meu erro é tudo trama e eu tenho fama de infiel. Isso, na verdade, é a mulher falando pro homem. Por quê? Porque o homem sempre acusou a mulher de estar errada e de ser a culpada, e de ser a vagabunda, e de ser a perversa desde o começo. Então parece que a gente nem é humana, porque o homem julga a gente tão pesado, nossos erros, nossos desejos, nossa paixão é julgada tão pesado, como se a gente não fosse humana, a gente fosse outro ser, outro animal, como se a gente não fosse humana como os próprios homens. Quer dizer, o julgamento que é imposto para a mulher é muito mais pesado do julgamento do que é cobrado dos homens. Então eu quis começar a música assim falando. Vocês querem ver o começo de tudo? O começo de tudo foi o quê? Adão e Eva. Gente, Adão e Eva é a história mais velha do mundo. E é a história mais velha para boi dormir. Na verdade não é para boi dormir, é para a vaca dormir. Que no caso as vacas somos nós, as mulheres. Pra gente obedecer os bois e ficar quietinho. Ó, presta atenção no Adão e Eva. No mito. Ah, Lia, mas tá na Bíblia, você não acredita na Bíblia? Não, mito. Depois a gente discute isso, mas olha a história difundida. O que importa é que tá todo mundo contando essa história. Tá todo mundo contando a história de que o Adão e Eva, o homem e a mulher, eram livres no paraíso, livres de vergonha, livres de pecado, viviam uma vida perfeita. A única coisa que eles não podiam fazer era comer a fruta de uma árvore, aquela árvore lá do fruto proibido. Aí veio a cobra. A cobra, eu fiz barulho de abelha e movimento de cobra, mas é uma cobra. Falou com a Eva: olha, Eva, come essa fruta aqui. Aí a Eva comeu a fruta e gostou. Ela comeu e gostou. Por quê? Porque a sabedoria, o conhecimento, a exploração, a curiosidade é uma coisa natural do ser humano. Então a Eva foi lá, comeu, gostou, foi lá e chegou para Adão e falou: ó, come esse fruto aqui, é bom, come esse fruto. Daí o fruto vocês podem entender o que vocês quiserem. Sexo, comida, instintos humanos, paixões, necessidades básicas, atávicas. Foi lá e deu para Adão, Adão comeu e eles passaram a ter vergonha e foram expulsos do paraíso. E por isso que a gente tá nessa bagunça que a gente tá no planeta Terra. Por quê? Por causa da mulher que ouviu a cobra e foi lá e errou e pecou. Então a mulher errou, pecou, comeu. E te digo mais, ela foi tão perversa que ela pecou e fez o homem pecar, deu para o Adão e o Adão pecou. Então Adão pecou por causa de Eva. Eva induziu Adão a pecar e eles saíram do paraíso. Então sabe aquela velha história que o cara, faz uma coisa errada, ele não consegue admitir que o erro foi dele, daí tem que jogar a culpa em outra pessoa, tem que jogar a culpa de uma mulher. Ou quando o cara tá tentando segurar um negócio, aí você fala com ele, aí ele não consegue, aí ele derruba, ele fala: tá vendo? Olha o que você fez eu fazer, mulher. Então, os homens, às vezes, eles não assumem nem os próprios erros, as próprias falhas, as próprias culpas, porque podem jogar na Eva, podem jogar na mulher. Então toda essa história de a culpa é da mulher, ela está muito bem fundamentada, inclusive em narrativas bíblicas. Gente, como é que a gente vai concorrer com o livro mais difundido do mundo, que é a Bíblia? Adão e Eva. Adão e Eva. Quer dizer, Adão pecou por causa de Eva. Vocês já viram aquela marchinha? Adão e Eva é a primeira invenção, mas dentro dela já havia viadão. Parece nada, mas nessa inversão uma virada alterou a situação. Ah, bela marchinha do Wisnik. Mas voltando ao ponto. Então, desde Eva e Adão, estamos culpando as mulheres pelo pecado, pelo erro, pelo deslize,
pela falha e pela falibilidade do homem. Basicamente, então, nós mulheres nascemos para servir o homem, ser ser capacho e levar as culpas. Ah, Eli, a gente, na verdade, o mundo não é assim. Gente, podem observar. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, tá bom? Vou deixar nomes de fora. Se você for um familiar ou familiar minha estiver constrangido e não quiser saber, desliga agora. Se você quer saber da minha vida ou da minha história pessoal, dá um like aí, gente. Dá um like, comenta, fala sobre isso e segue o canal, que é o mais importante, você seguir o meu canal. Eu tive vários namorados, tenho 40 anos, então eu tive tempo de ter alguns namorados, certo? E os meus namorados mais ciumentos, aqueles que mais me perseguiam, onde você vai, com quem você foi, porque você tem esse amigo, né? Eram os mais safados. Gente, uma pessoa só julga a outra com o parâmetro, com os olhos e com a mente e com as referências que ela mesma tem dentro da cabeça. Então, se a pessoa está se julgando que você vai trair ela, é porque ela acha que é uma atitude que ela teria. A referência é, eu faria isso, então ela vai fazer também. Então, se o cara ficar em cima de você fica muito em cima de você, provavelmente ele é o culpado e tá querendo mascarar a culpa, jogando a culpa em você, de tudo.